Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa série aqui que conta os bastidores do documentário André Matos, Maestro do Rock pra vocês. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você receba a notificação dos outros vídeos que vão entrar. Toda semana a gente tem vídeos novos aqui no nosso canal e também vídeos dessa série aqui. Toda semana um vídeo novo contando sobre os bastidores da gravação do documentário André Matos, Maestro do Rock. Antes de começar o vídeo, queria falar pra vocês que a gente tem um conteúdo exclusivo só pra membros aqui nesse canal. É mesmo, temos os bootlegs, temos cenas deletadas do filme, coisas extremamente exclusivas só pra você que é muito fã do André Matos, como eu sou. Além disso, você tá ajudando o documentário e também você terá desconto na nossa lojinha, você terá o seu nome em todos os vídeos postados lá no Clube de Membros e também outros benefícios que só o Clube de Membros te dá. Então se torne agora mesmo membro do nosso canal do YouTube André Matos, Maestro do Rock, e comece a desfrutar de todos esses benefícios. Quer algo exclusivo? Se torne membro agora mesmo. Vamos lá, como eu contei no episódio anterior, o André topou participar do documentário, lembrando que era o documentário do Angra. Ele fez as exigências dele, as duas exigências eram que não tivesse ninguém do Angra junto na entrevista e que fosse no local onde ele escolheu. Onde ele escolheu? Ele escolheu um estúdio onde tinha um piano de cauda que ele gostava bastante. E assim, foi escolhido a dedo porque ele falou, eu quero esse cenário na minha gravação. Então eu precisava agora de como eu vou filmar isso, né? Como? Sem quase nada de recurso, eu não tinha câmeras, eu não tinha nenhuma parceria de patrocínio para contratar uma produtora para poder filmar isso. Foi então que entrou comigo nessa bagunça, nessa loucura. Foi então que entrou Renato Villegas, da GMR Media, nessa nossa jornada em contar a história do nosso querido maestro. O Renato é um cara que já trabalhava comigo muitos anos nas produções todas, a gente já tinha uma parceria com a GMR Medias, de longa data, desde 2008 eu já trabalhava com o Renato, já na GMR Medias, a gente fazia uma parceria de eu editar os vídeos para ele, para muita coisa para cinema, muita coisa para produtoras de cinema, então a gente fez muita coisa junto, então era meu parceiro já profissional, que topou entrar com a parte de câmeras, de luz, microfone, essa parte técnica, e também ser o meu diretor de fotografia. Então, fechamos com o Renato já topou logo de cara fazer com a gente, perfeito, tínhamos um jornalista, uma produtora, o diretor, roteirista e idealizador, então acho que podemos começar com o trabalho. Foi então que eu liguei no estúdio para reservar o estúdio lá, para fazer a gravação. Eu lembro que, se eu não me engano, era um domingo e a gente marcou o estúdio com muita antecedência. Fomos pra lá, começamos a montar as coisas e tudo mais. E aí eu mandava mensagem pro André e nada do André me responder. Nada, e agora, né? Onde será que ele tá vindo? Será que ele não tá vindo? E a gente continuou montando o cenário e tudo mais. Eis que a gente tava com quase tudo pronto, o André me respondeu, me falando que ele confundiu a data. Que ele achou que era no outro domingo, no domingo posterior. A gente lá com tudo montado. E aí a gente foi conversar com o dono do estúdio que tava lá, né? Ele falou, olha, o André confundiu a data aqui. Tem como a gente fazer isso na semana que vem? Por nossa sorte, o estúdio tava vazio na outra semana. Eu acho que tinha uma gravação no estúdio um pouco mais cedo do horário que a gente tinha marcado, mas que a gente poderia usar um pouquinho mais tarde. E aí eu mandei mensagem pro André, falei, cara, podemos e fazer na semana que vem, um pouquinho mais tarde. E ele pegou e me falou, cara, eu lembro bem do que ele me falou, ele falou assim, cara, me desculpa mesmo, porque eu confundi. E, cara, prometo te recompensar com a minha entrevista, eu vou falar muita coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém. Eu falei, tá bom, perfeito, né, então
marcamos para outra semana. Na outra semana, né, como combinado, chegamos lá, começamos a montar todas as coisas de novo como a gente tinha montado da outra vez. Inclusive, levamos dessa vez a uma produtora, a Isabelle Miranda, que é uma grande amiga minha, que morava comigo na época, foi lá para ajudar também na parte de produção. Então fomos eu, Thiago, Renato e o André, né? Foi como o André combinou, onde ele combinou. Não tinha ninguém além que pudesse causar algum mal-estar com o André, digamos assim. E novamente, a gente mandava uma mensagem pro André e o André não respondia. Eu falei, vamos tomar mais um cano do André de novo. Foi então que ele respondeu, falando que a pessoa que marcou comigo, né, que era quem intermediava toda essa negociação, me falou, olha, o André tá indo, acabei de colocar ele num Uber, falou, por favor, vocês não vão abusar muito dele, né? Pô, combinamos 2h30 de entrevista, vão ser 2h30. Falei, vão ser 2h30, fica tranquila, 2h30. Falou, ele deve estar chegando aí daqui uma meia hora. Falei, tá bom. Aí esperamos o André chegou, né, pra nossa alegria e alívio, e ele falou, cara, eu preciso de um tempo pra eu poder me concentrar. Eu falei, nossa, concentrar, cara? Não é um show, né? Pra vocês verem como o André era um cara diferenciado, né? Ele foi pra uma sala ali do estúdio, que acho que ele já conhecia, né, o estúdio, porque foi ele que indicou, e ele ficou pelo menos uns 40 minutos lá nessa sala, se concentrando, e quando ele voltou com uma roupa como se fosse uma roupa de show, né? Ele botou uma camisa, ele chegou com uma camiseta, né, com uma calça jeans, mas ele entrou nessa sala, ele se preparou, né, e ele saiu vestido, né, com blazer e com um casaco, né, e com uma camisa, uma calça legal, uma bota, tal, e ele falou, tô pronto, vamos lá. E aí a gente começou a gravar com o André. Eu comecei perguntando pra ele sobre o Angra, né, no início do Angra, e ele chegou pra mim, pera um pouco. Pra eu falar sobre o Angra, eu preciso voltar no tempo, lá quando eu era vocalista do Viper. Então, André, vamos dar o começo. Quando você saiu do Viper, né? Queria que você contasse que você saiu do Viper por causa dos seus estudos e... Eu acho que é interessante começar falando desse período do Theatre of Fate que foi talvez decisivo até para uma posterior formação do Angra, né? Foi assim, algo que influenciou diretamente no próprio som da banda depois. E pra minha sorte, né, depois vocês vão entender o porquê, ele fez isso. Ele falou 1h30 só sobre o Viper. Depois disso, quando eu vi que deu 1h30 de entrevista, eu falei, André, seguinte, cara, pô, você falou 1h30 sobre o Viper, ainda tem um monte de coisa pra te perguntar sobre o Angra. E eu combinei 2h30 de entrevista com você, eu vou ter mais 1 hora só. Ele chegou e falou pra mim, cara, não falei pra você que eu ia te recompensar? Deixa rolar. Então tá bom, né? Então vamos lá, né? E eu falei, você quer dar... Eu falei pra ele umas 2 ou 3 vezes, quer dar uma pausa, vamos tomar uma coisa, uma água, ir no banheiro, fazer um xixizinho. Ele falou, por vocês querem parar, querem tomar uma água, querem fazer um xixizinho, porque por mim eu tô bem aqui. E a gente continua. Eu tô aqui no foco aqui, e a gente continua. Eu falei, bom, não vou tirar o cara do foco, né? Vamos continuar. E a gente continuou gravando com ele, né? Em determinado momento, até as pilhas dos microfones começaram a piscar, né, precisando ser trocadas, né? A gente não levou tanta pilha assim, porque a gente achou que 2h30 era o suficiente, aquelas pilhas que a gente levou. Lembro que a Isabelle teve que ir numa farmácia, era um domingo, uma farmácia comprar as pilhas para a gente poder continuar a entrevista com o André. Por falar em continuar, continuo essa história maravilhosa da entrevista com o André pro documentário André Matos Mais do Rock na semana que vem. E antes de finalizar, a pergunta do Doc. E a pergunta de hoje é: como você conheceu André Matos? Como você ouviu André Matos pela primeira vez? E se você teve a oportunidade de encontrá-lo, conte pra mim também. Deixa aqui no comentário aqui que eu vou ler e te respondo. Combinado? Quero só ver, hein? Ah, você não conhece o documentário? Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo
todos os links para você poder alugar ou comprar o filme, os 2 episódios que a gente tem lançado até então. Agora mesmo, você pode comprar ou alugar. Os links estão aqui na descrição e eu tô deixando aqui também nos cards. Você que gostou do conteúdo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui o que você achou disso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Semana que vem a gente se vê com mais histórias sobre os bastidores da gravação do documentário André Matos, Maestro do Rock. Um abraço.